Olá, turma do sétimo ano, bem-vindos de volta. Vamos retornar aí nossas atividades, voltando aí para nossa tarefa, né? Agora iniciando aí no segundo semestre, com o conteúdo já do terceiro bimestre, né? A gente vai começar aí no terceiro módulo, fazendo aí o conteúdo do capítulo 5, né? Terceiro módulo, capítulo 5, que corresponde aí ao terceiro bimestre, né? A gente vai estar falando hoje sobre diversidades naturais e as regiões do Brasil. Isso é o que vai trazer aí um dos principais, esses são os estão entre os principais assuntos e conteúdos aí do terceiro bimestre. Então vamos lá para o nosso livro para a gente conseguir acompanhar. Vamos começando hoje aí com essa pequena animação para ver se inclui vocês aí no ânimo para o retorno. E a gente vai lá para a página 328, vamos estudar a partir dali e vamos ver um pouquinho do que o livro traz para esse próximo bimestre, ok? Então vamos lá, acompanha comigo, abre seu livro. A animação foi só para dar um início aí animada, né? Vamos tirar ela e vamos partir para o nosso livro, ok? Então vamos nós. Bom, então vamos lá. Como eu falei, o nosso conteúdo vai tratar sobre diversidade natural e regiões do Brasil. A gente sabe que o Brasil, né, a gente começou iniciando falando sobre as características do território, né? Esse ano a gente entrou com esse conteúdo e a gente viu aí que o Brasil... Opa, peraí que deu uma esbarrada aqui. A gente viu que o Brasil é um território de dimensões continentais, né? Ele é muito extenso e tanto de forma longitudinal, né, que seja oeste-leste, como ele é também de grande extensão, você pensando sul e norte. E essa extensão norte-sul ou sul-norte, isso significa que pega várias áreas com climas diferentes. E um dos principais fatores que altera ou diferencia um ambiente natural é o clima, né? A gente sabe que a questão do ambiente natural, ele também é chamado de ecossistema, ou seja, um sistema que ele é formado naquele ambiente, de acordo com as condições daquele ambiente, então todos os elementos se completam naquela região. Então, uma região que é formada ali, igual a que a gente está vendo, essa região que a gente está vendo aí, esse ambiente natural, ele é o Parque de Itatiaia, né? Parque Natural do Itatiaia. E nessa região, ela tem ali as características naturais de vegetação, o tipo de solo aí, a gente está vendo que é uma região rochosa, e as águas que estão aí. Lembrando que, por ter a cachoeira, a gente entende que está vindo aí de um relevo elevado, né? Então, todas essas condições contribuem para tudo que tem ali. As coisas que estão ali alimentam cada fator natural, um ajuda o outro para que funcione como um sistema. Por isso que esses lugares são chamados de ecossistemas também. E essa diversidade é formada por todos esses elementos que estão ali, né? Favorecem o tipo de vegetação, favorecem manter ou não a água que tem correndo naquela região, favorece o tipo de solo, e aí uma coisa vai ajudando a outra, né? Tanto é influenciado pelo clima, como também influencia o clima, esses elementos aí. Então, por exemplo, dentro dessa região aí, desse ambiente natural que a gente está visualizando, do Parque Nacional de Itatiaia, Parque Natural de Itatiaia, deixa eu... Dá para ver melhor assim. Ficou também muito perto, vamos deixar assim mesmo. Então, toda essa região desse Parque Nacional de Itatiaia, que está entre aí o Rio de Janeiro e Minas Gerais,
Se você tirar todas as vegetações que tem nessa região do relevo, você vai dificultar que esse rio, essa cachoeira permaneça. Porque o rio e a cachoeira, um dos fatores que gera o rio e a cachoeira é o relevo, que a água infiltra nessa área mais elevada do relevo e após a parte do solo estar saturada, ou seja, está cheio de água por dentro, ele acaba procurando um local para sair. Aí gera uma nascente, essa nascente gera o rio, e esse rio depois passa a ser alimentado pela água que está acumulada dentro desse relevo, né, na parte interna desse relevo. E quando você tira toda a vegetação de uma região como essa, você faz com que a água não se acumule mais no interior desse relevo. E aí a água vai bater, por exemplo, se tivesse sem nenhuma vegetação, a água ia bater na superfície do solo e ia correr rapidamente, sem estar acumulada e sem criar uma região específica aí onde forma o rio, e dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo de lugares onde passa, pode formar uma cachoeira, ou vai formar um rio pelo vale. E aí não teria mais o rio. Então, um dos elementos que você modifica num espaço natural, você altera todos os outros também. Existe uma outra forma de formar o rio ou a cachoeira, que é quando você tem um relevo muito elevado e no cume desse relevo, né, na parte mais alta, forma uma camada de gelo, porque quanto mais elevado na atmosfera, mais frio fica. E num relevo que é muito elevado, ele tem essa tendência, como por exemplo nas cordilheiras, né? Por exemplo, a cordilheira do Himalaia é um exemplo, a cordilheira dos Andes, são cadeias de montanhas muito elevadas que acabam gerando uma camada de gelo na parte mais alta, né? Que é o chamado cume. E aí isso também, quando chega um período de mais calor, esse gelo passa por um processo de derretimento e aí vai gerar os rios, né? Ou a cachoeira também. Então tem esses dois fatores, pode ser pelo acúmulo de água no interior do relevo, ou pode ser acúmulo de água pela chuva, né? Ou pode ser por esse derretimento do gelo do cume das montanhas. E então, todos esses fatores somados, você vai entender como funciona uma dinâmica da natureza. Então, cada lugar tem a sua diversidade natural, cada lugar tem seus elementos naturais, um contribuindo para o outro. E depois a gente vai estar vendo em relação à região, porque por ter toda essa extensão no Brasil, cada região vai ter sua característica natural, né? E aí, dentro da sua característica, você vai ver o que é diverso, o que é diferente, o que se encontra, por que é diferente aquela região da outra região. E a gente vai estar verificando isso aí nesse capítulo, ok? Então, vamos lá para a gente dar uma pequena caminhada aqui no nosso conteúdo. A gente vai ler aí a página 330 e fala um pouquinho dessa diversidade natural. Deixa eu mudar aqui a página. Um minuto.
Voltamos aqui, peraí. Opa, tá indo ainda. Vamos lá, vamos lá. Ah, ok, agora foi. Página 330, formações vegetais nativas do Brasil. A gente vai estar vendo aí essas formações. Então, como eu falei, devido à sua extensão, devido ao seu território ser muito extenso, o Brasil acaba passando por situações onde ele apresenta características muito diferentes, né? Umas áreas que estão próximas da linha do Equador, que tem maior temperatura, vai ter um tipo de vegetação, e a parte que está mais ao sul, que passa próximo do, do trópico de Capricórnio. Essa área está mais próximo da região climática temperada e faz com que seja uma região um pouco mais fria. Isso influencia demais nos aspectos naturais, né? Na vegetação, no solo e nas outras coisas também. Lembrando que todos os fatores influenciam essas referências naturais, porém, o clima é um dos principais deles, ok? Então, vamos lá ler essa página 330, para a gente depois visualizar o mapa aí. Então, formações vegetais nativas do Brasil, né? O que significa formações vegetais nativas? Aquelas que são naturais dessas regiões, aquelas que surgiram espontaneamente, sem ter uma influência do homem, né? Sem ser a sociedade que fez ali, que influenciou. Então, vamos lá ver esse texto. A extensa diversidade de paisagens do nosso país é resultado da interação de diversos fatores ambientais, como clima, solo, rede hidrográfica, altitude e etc. Essas relações desenvolveu-se uma grande variedade de vegetação. A floresta amazônica, por exemplo, se desenvolveu em razão da presença majoritária de chuvas abundantes e das temperaturas elevadas durante o ano todo. Ou seja, condições propícias para o surgimento de uma formação vegetal exuberante e com grande biodiversidade, né? Uma das formações vegetais mais exuberantes que se tem no mundo é a floresta amazônica. Então, ela é um exemplo de que as condições ali favoreceram, né? Temperaturas elevadas e chuvas abundantes favoreceu toda essa floresta densa e cheio de diversidade, né? Com uma biodiversidade muito grande. Isso é uma das características da floresta amazônica. E no segundo parágrafo a gente tem aí, ó, por outro lado, a combinação de temperaturas altas e pouca precipitação resultou na vegetação da caatinga, que a gente vai dar uma olhada já já no mapa ali, com espécies adaptadas a essas condições ambientais. Aqui já é a condição de temperaturas altas e pouca precipitação. A floresta amazônica já é um local de temperaturas altas e chuvas abundantes. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos lá. Ó, floresta amazônica, característica é chuvas abundantes e temperaturas elevadas. No caso da vegetação de caatinga, você já vai encontrar temperaturas altas e pouca precipitação. Aqui, temperaturas altas e temperatura alta, nos dois lugares. Só que aqui tem chuvas abundantes e aqui pouca chuva, que é pouca precipitação. Então, lugares completamente diferentes, estando no mesmo território brasileiro. E aí você vai ter uma formação vegetal diferente. Então, há um aspecto natural que vai ser diferente do outro. Isso é um exemplo do Brasil. Mas nós não temos só essas duas formações vegetais. A gente tem aqui no mapa, estando as formações vegetais que vamos encontrar no Brasil.
Vou diminuir ele um pouco para a gente ver o todo, e você acompanhando no teu livro, dá para você visualizar também melhor. Então a gente tem aqui, ó, essa aqui representa a floresta amazônica, né? Só a gente ir na legenda aqui, ó, e a gente vê o que está representando. A gente tem essa formação vegetal aqui, que é o cerrado, uma das principais vegetações características do Brasil. Aqui, ó, na legenda também. A gente tem a vegetação litorânea, que vem aqui, ó. Essa aqui, peraí. Essa formação é outra. Litorânea está aqui pequenininho. Ok? A litorânea está aqui, ó. Essa aqui, ok? Bem pequenininho aqui, ó. Essa outra maior aqui é a... deixa eu ver se aqui está nomeado como Mata Atlântica. Agora... Araucária não, tá? Floresta tropical, ok? Essa aqui, ó. Formação vegetal como floresta tropical. E tem essa rosada aqui, que é a caatinga. Ok? Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente viu lá. E tem outras menores aqui, né? Tem o campos, né? Que é uma vegetação mais na região fria, no sul do Brasil, a região mais fria do país, né? E por aí vai. A gente tem essas formações vegetais diferenciadas aí. Vamos ver algumas delas aqui na imagem da foto. Ó, floresta amazônica, né? Vista bem de longe, porque é por causa do seu tamanho. A floresta tropical, que é a mata, tem Mata Atlântica, né? Ali não estava como Mata Atlântica, mas é o que caracteriza ela, né? Também é chamado assim, de Mata Atlântica. Deixa eu tirar essa marca aqui que não está dando para ler. E a gente tem outras formações aqui, ó, caatinga. Olha como é a formação de caatinga, só para a gente destacar. Um cactus, né? Vegetação rala, com essa característica aqui, região de elevadas temperaturas e baixa chuva, né? Baixa pluviosidade. E a gente tem, por exemplo, o Cerrado, que é uma região também característica do Brasil, uma região onde tem duas estações bem definidas, um período chuvoso e um período seco. E ela normalmente vai apresentar troncos e galhos retorcidos, né? Cascas grossas e adaptadas para resistirem a queimadas naturais. E essa característica de troncos retorcidos e casca grossa é uma das principais características do cerrado. A gente percebe que a vegetação aqui, ó, elas são meio retorcidas, né? Tanto os galhos quanto o tronco dela são retorcidos na sua grande parte. A gente tem aí os cocais, que são onde você vai encontrar essas palmeiras, matas dos cocais também. Então, pela aparência aqui, você consegue ver as diferentes formações vegetais do Brasil. Tudo isso influenciado pelos fatores naturais da área, influenciando mais um desses fatores naturais, que é a vegetação. É um dos principais reflexos dos aspectos naturais de uma região está na vegetação. E aí tem outros fatores que todos eles se encontram para você entender todo o aspecto natural de uma região. Solo, clima, a questão hidrográfica, né? Se tem ou não tem umidade, se tem pouca ou se tem muita, se essa umidade consegue circular de maneira a criar umidade em todo o ambiente, ou se não consegue circular por causa dos ventos, e aí vem uma série de outras coisas que vai somando. Mas a gente tem aí os aspectos e as diversidades naturais que a gente encontra no Brasil. Bom, a gente hoje não vai falar das regiões, a gente fala melhor das regiões na próxima aula, ou em uma aula mais adiante, para agora a gente fechar esse conteúdo, ok? Nossa atividade está na página 330. Esse é Trackers, página 335.
E a gente vai fazer na folha, mas é com base nesse conteúdo aqui, ok? A gente tem aqui, no caso da folha do livro, você tem as formações vegetais e embaixo as opções. A gente tem 3 questões lá para a gente fazer na folha. Uma delas está relacionada. Peraí que eu estou. Correto. Deixa eu só achar aqui a página. Uma delas está relacionada às restingas e manguezais. Essas restingas e manguezais são características de qual formação vegetal? As restingas e manguezais são aquelas que é o encontro da água doce com a água salgada. Então, elas vão ser características, vou aqui perto do mapa, ó, tá? Essas restingas e manguezais vai encontrar nessa vegetação litorânea, ok? Que é onde você tem o encontro da água doce, que vem do continente, com a água salgada. Locais onde encontra isso, você vai encontrar essa vegetação com essas características de manguezais. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Pronto, aqui, ó. Onde tem um manguezal. Isso aqui é um manguezal, ok? As raízes expostas, o lugar onde, quando enche, a maré está cheia, a água da praia vem até aqui, e aqui também recebe água que vem do continente, água doce. Então, forma essa região aqui. A outra questão é, a primeira você vai responder o quê, né? Locais caracterizados por restingas e manguezais, forma aí a vegetação litorânea. A outra questão que vocês vão fazer é qual a formação vegetal onde está localizada, que está localizada em uma área de transição, onde suas principais palmeiras são Babaçu e Carnaúba. Como a gente viu lá em cima, locais onde tem as palmeiras forma aí a vegetação dos cocais, né? Que está marcada aqui pelo número 6. E a última é essa aqui, ó, formada em uma planície banhada pela bacia do rio Paraguai. E ela apresenta vegetação de outras áreas do Brasil. A formação que tem formações vegetais que são características de outras áreas é o Pantanal, ok? Marcado aqui, ó, vou mostrar para vocês, número 3, ok? Porque no Pantanal você vai encontrar vegetação, mesmo sendo uma formação vegetal denominada Pantanal, você vai encontrar algumas árvores e alguns encontros aí dessas vegetações, né, grupos, que caracterizam, por exemplo, o cerrado, a caatinga, né, a própria característica da floresta amazônica, você vai encontrar nessa região do Pantanal. Então, por ser uma região que ela abriga ali algumas vegetações características de outras regiões, tá? Então, aí é o Pantanal. Primeira, como a gente falou, vegetação litorânea. Segunda, mata dos cocais. E a terceira, o Pantanal, ok? Então, está encerrado hoje. A gente volta na próxima aula. Um abraço para vocês e até a próxima. Vamos lá encerrar. Fechou.